paciente nunca foi um número, o paciente sempre foi uma pessoa que merecia ser tratado com muita dignidade e merecia ter o melhor cuidado com a sua saúde. Meu nome é José Maria, né? Sou mineiro, da cidade de Ouro Branco, onde eu trabalhei 11 anos como metalúrgico. E nessa ocasião, a Edna, né, que é minha esposa, estudava na cidade de Ouro Preto, a 27 km de Ouro Branco. E ela foi chamada para trabalhar num laboratório na cidade de Ouro Branco, onde que a proprietária ia ganhar um neném e precisava de uma pessoa responsável pelo laboratório. E ela veio, então, no caso, trabalhar em Ouro Branco. E surgiu a venda de um laboratório na qual ela comprou de sociedade com um casal de amigos. E eu fiz a proposta para ela, que eu compraria outra parte, né, que ela pegaria os pertences dela e tudo, e que a outra parte eu compraria junto com ela. E assim nós fizemos. Nós saímos, fomos para Belo Horizonte e compramos o restante que precisava, né, a outra metade do laboratório, e assim ela começou o trabalho. Quando eu nasci, o Lab Center já existia, e uma coisa que eu me lembro muito é que o Lab Center sempre foi uma parte muito importante da nossa vida como família. Me orgulhava muito de ambos por terem esse trabalho e por fazerem ele tão bem. Uma coisa assim muito perfeita, muito gostosa, que sempre existiu na Edna, foi o caráter dela, né, a responsabilidade. E ela foi uma mulher muito bonita em tudo. Ela era uma pessoa que sabia chegar em todos os lugares, mostrar o seu trabalho e executar da melhor maneira possível. Mas eu me lembro também que muitas vezes a gente chegava em casa para almoçar, minha mãe sempre ia para casa na hora do almoço, e muitas vezes ela chegava um pouco mais tarde, um pouco cansada, e quando ela chegava assim, eu perguntava: mãe, o que aconteceu, que você chegou mais tarde? E ela falava: nossa, hoje teve um paciente um pouco mais complicado e eu tive que trabalhar um pouco nos resultados para e rodar novos exames para poder entender o que realmente esse paciente tinha, para eu poder entregar para esse paciente um diagnóstico que ele vai poder levar para o médico dele, eles vão poder ser tratados. Não era um cansaço dela ter que ficar um pouco mais no serviço e chegar um pouco mais tarde para almoçar. Era um cansaço dela tomar para si, psicologicamente, esse sofrimento do paciente, de tentar dar o melhor dela, sempre dar o melhor dela para entregar para esse paciente o tipo de resultado necessário para que o médico possa fechar um diagnóstico dele. Então isso sempre foi algo muito importante para ela. Eu nasci no ano de 1987 e nessa época o Lab Center ainda era lá em Minas, na cidade de Ouro Branco. Aí um ano depois que eu nasci, meu pai e minha mãe eles decidiram voltar aqui para Franca, né? E trouxeram junto com eles o laboratório. Não, eu me lembro ali quando criança, com cerca de uns 4 anos de idade, o Lab Center foi primeiro ali na Padre Anchieta, certo? E eu ia para lá, passava o dia, a tarde com a minha mãe, tudo, meu pai. E chegamos aqui e naquela época tudo tinha um padrão. No caso, nós procuramos o convênio, né, com o INSS, mas de acordo com os laboratórios que já tinham aqui, não foi permitido para nós na época. Então nós tínhamos que trabalhar só com particular e os convênios que nós íamos procurando, né, e conveniando com as outras empresas. E aí a dificuldade foi grande. Eu lembro que os exames eram feitos na máquina de escrever e a gente tinha um banco lá, um banco de espera. Esse banco foi meu avô que deu, mandou fazer para o laboratório. E eu me lembro assim, de muito, quando criança, ficar sentado nesse banco, os pacientes vindo, as coisas acontecendo ali.
E hoje a gente tem esse banco até hoje, ele está aqui no laboratório, certo? Ele acompanha a gente. E quando criança, o dia a dia era até engraçado, porque todos os horários, acabava que toda a rotina de almoço, de hora de fazer lição de casa, era tudo atrelado ao laboratório, amarrado ao laboratório. Até meus tios às vezes ligavam e perguntavam: que horas que seu pai e sua mãe vêm almoçar? Aí eu já tinha um horário, é na hora que que acaba o chapolim, eles chegam pra gente almoçar e depois já tem que voltar rapidinho pro laboratório também. Então assim, tenho muito claro na memória, esse detalhe assim, de quando era criança. Quando estava próximo, né, da formatura do Danilo e do Lucas, né, veio acontecer o fato, né, dos olhos delas amarelar, e ela viu que aquilo não era muito dentro do normal, e ela mesma é que fez o exame dela, né, ela fez a coleta do sangue e enviou para Belo Horizonte, mas sabendo que já sabia que não era coisa boa. E é onde que surgiu o resultado, né, que ela estaria com o câncer, diagnosticado com o câncer de pâncreas, e por aí nós começamos, né, aquela batalha, aquela luta, né, com a doença. A Edna queria ir para Ouro Preto, né, ela já estava bem adoentada e queria ir lá na formatura dos meninos. Aí ela pegou e falou comigo assim: eu estou querendo ir na formatura dos meus filhos, mas eu não vou dar conta. Aí eu falei com ela, Edna, já está tudo programado, eu vou tirar os bancos da van, vou colocar uma poltrona lá e você vai comigo. E se você não der conta de fazer a viagem, a gente vai parar no hotel, nós vamos dormir e no outro dia a gente chega lá, só eu e você, mais ninguém. Então tá. Então assim, eu sempre dei forças para ela, esperança, e outra coisa também, né? Essa situação foi 2 anos. E 2 anos eu fiquei perto dela e quis que só eu que cuidasse, assim, eu que quis cuidar dela. Não quer dizer que ela queria que só eu cuidasse dela não, mas eu quis cuidar dela. E eu cuidei dela esses 2 anos pelo amor que eu tinha com ela e que eu tenho com ela. E aconteceu, né, no caso, ela veio a falecer. Quando chegou perto do meu aniversário, que é 10 de abril, que eu vi que ela foi piorando, eu já pensei que ela ia embora daqui na data do meu aniversário, e foi o que aconteceu. Ela faleceu às 0h55 do dia 10 de abril, que é o dia do meu aniversário. Bom, os meus pés saíram do chão. Eu fiquei sem rumo, eu não sabia o que fazer, eu não tinha muita consciência do que eu ia. Eu não via a minha vida sem ela do meu lado, né? Eu chamei o Lucas e o Danilo e falei com eles: olha, eu vou vender o laboratório, vocês querem ficar com ele? E eles não falaram nada comigo. E acabou que minha mãe faleceu no começo de 2014 e tudo, e a gente chegou a ficar muito em dúvida de como daríamos seguimento ao laboratório e se daríamos seguimento mesmo ao laboratório. E nisso que eu coloquei o laboratório à venda, surgiu um comprador. E eu peguei e falei com o Danilo, Danilo, uma pessoa que vai comprar o laboratório vai vir lá em casa às 7 horas da noite e vai conversar comigo. Você quer participar da conversa? Pai, eu vou. Aí ele foi lá participar da conversa, e nessa conversa o interessado perguntou tudo sobre o laboratório, né, os rendimentos, tudo, e o valor também, e eu passei o valor, e ele pegou e falou comigo: olha, Zé, eu tenho metade desse dinheiro, eu vou passar ali conversar com meu pai, e amanhã eu vou no Banco do Brasil e a gente volta a conversar. E aí que ele despediu de mim, eu fechei a porta lá de casa, o Danilo falou: pai, eu vou ficar com o laboratório. Mas a partir desse momento, eu já falei assim, já pensei para mim que o laboratório era do Danilo, que eu não ia vender ele. Mas a partir do momento que a gente começou a trabalhar juntos no laboratório, eu posso também dizer que eu me apaixonei, eu adorava o serviço, e a gente levava com a gente esse cuidado com o paciente, mas aí a gente trouxe uma das nossas paixões, que é a digitalização. Sempre gostamos muito de computador,
E aí, nosso primeiro projeto aqui dentro foi a completa digitalização do laboratório e a otimização de todos os processos. A ideia era que a gente tinha que continuar dando esse cuidado, essa atenção para o paciente, mas ao mesmo tempo a gente tinha que facilitar para que o paciente pudesse receber o resultado na palma das mãos ou para que toda a nossa operação tivesse a maior qualidade possível através de um bom sistema. Aí nesse 2014, após o falecimento da minha mãe, a gente chegou a pensar até em realizar a venda do laboratório, mas decidimos por não vender. E eu resolvi assumir o laboratório, certo? Eu e meu irmão estávamos formando, ele ficou aqui comigo, me ajudou em muita coisa, a gente conseguiu evoluir e reorganizar muita coisa, porque ele tinha ficado um pouco fragilizado organizacionalmente por causa de como minha mãe se encontrava, certo? Então, assim, a gente teve que fazer uma grande reorganização da empresa relativa a colaboradores, administração, formas de como as coisas aconteciam e tudo, certo? E eu acabei assumindo totalmente o laboratório. O Lucas, posteriormente, foi trabalhar na área dele, da engenharia geológica, e eu dei seguimento. Eu e a Fernanda, nós já namorávamos desde 2012. A Fernanda começou a trabalhar numa mineradora de ouro em Belo Horizonte, se eu não me engano, no ano de 2016. Ela já estava trabalhando lá e eu dando continuidade aqui no laboratório. E a gente, após muita conversa, muito entendimento por nós naquela época, decidimos que ela viria ficar em Franca e que tomaríamos conta juntos do laboratório. Vimos como uma boa oportunidade e resolvemos investir todo o nosso tempo no laboratório. Conseguiu, tanto eu quanto o Danilo, conseguimos expandir, né, colocar novas unidades, novas soluções, né, para os clientes e trazer mais colaboradores para conseguir ajudar a gente a criar e a desenvolver e a manter tudo isso. Então, desde 2017, hoje faz 5 anos, né, que eu estou aqui, e a gente sempre procurou, né, melhorar cada vez mais, trazer cada vez mais soluções para a empresa. Antes a empresa ela tinha um molde, uma característica, e hoje ela tem um outro modelo de negócio, né? Então, toda a nossa intervenção, né, resultou hoje nesse crescimento da empresa. Hoje nós temos praticamente 70 colaboradores. Quando a gente chegou eram 10. Eu me orgulho muito do Danilo ter conseguido trilhar todo o caminho que era necessário para chegar num sonho que a gente teve 5, 6 anos atrás, que era de continuar entregando uma altíssima qualidade em saúde e em respeito ao paciente, mas ao mesmo tempo entregar facilidade. Entregar os nossos serviços em saúde com a maior facilidade possível para o paciente. Isso não é um caminho fácil, não é um caminho que se faz em um dia, em uma noite. É um caminho que demorou um certo tempo, mas eu me orgulho muito de você ter conseguido trilhar todo esse caminho e entregado esse sonho que a gente teve. E todo esse desenvolvimento, né, tem trazido grandes retornos para a empresa, né, e um dos nossos valores é levar saúde, né, a todos os brasileiros. Então, com esse crescimento, com esse desenvolvimento, nós conseguimos trazer tudo isso para a empresa. O nosso maior desafio foi adequar a empresa à modernidade, né? As soluções que as pessoas buscam hoje. Hoje as pessoas querem rapidez, qualidade, praticidade, e a gente precisava adequar isso a um molde de trabalho que é sempre muito engessado, que a área da saúde tem muitos desafios, né? O que as pessoas esperam?
aquilo tudo muito tradicional, né? Muito próximo, muito humano, mas a geração, os mais novos já querem tudo mais tecnológico, então a gente tinha esse desafio de aliar, né, a tecnologia, essa rapidez, a qualidade, a segurança, essa questão do humanizado, de estar próximo. Então esse era o nosso maior desafio. Até que no ano de final de 2019 para 2020 ali veio a pandemia. Eu posso dizer que a nossa organização estava em um ponto que a gente conseguiu sustentar a equipe para enfrentar a pandemia, porque pode parecer simples, mas foi muito complicado, principalmente no início, que ninguém tinha certeza de nada sobre o coronavírus, ninguém sabia como lidar com ele, o medo era muito grande. Eu e a Fernanda tivemos que segurar bem as rédeas para que a empresa conseguisse avançar, conseguisse evoluir. Dentro disso, a gente foi se especializando cada vez mais. Começamos a realizar exames de biologia molecular, exames que antes entregávamos, às vezes, em 1 ou 2 dias, passamos a entregar em 2 horas. Conseguimos reduzir 90% dos prazos de todos os exames. Para quê? Para a gente conseguir atender bem aquele cliente que precisa do seu resultado para hoje ou para amanhã, certo? E isso causou já uma grande diferenciação no mercado, porque isso ressaltou mais ainda uma coisa que o Lab Center sempre teve, que é se importar diretamente com o cliente. Sim, olha, é muito gratificante, né? A gente vê que o trabalho da gente gera bons frutos. Para mim, esse é o sentido da vida. Trabalharmos em prol de fazer algo útil, algo que cresça, algo que se estenda às pessoas. Então isso me torna uma pessoa muito feliz em estar trabalhando aqui e estar podendo vivenciar tudo isso que a empresa tem gerado, né? Para os funcionários, para as pessoas que precisam dos nossos serviços, para nós que estamos na gestão, né? Em questão de crescimento, de aprendizado. Então é sempre uma alegria mesmo. Sim, eu tenho a visão que hoje o laboratório ele alcançou um espaço, é uma marca que as pessoas lembram, né, quando buscam esse tipo de serviço, né, tanto em Franca quanto na região. E por causa desse fortalecimento da marca, gera muita confiança, credibilidade nas pessoas. E hoje o Lab Center está presente em mais de 7 estados. A gente faz mais de 5.000 tipos de exames. Os nossos serviços estão disponíveis a quase 5 milhões de pessoas, certo? Então, assim, o nosso objetivo é conseguir continuar evoluindo e aprendendo cada dia mais. E o que se pode ver é o tanto que nós ganhamos com isso, né? Porque ele já namorava, né? Já estava noivo com a Fernanda estudou em Ouro Preto também, não é da área do laboratório também, como o Danilo não é, como o Lucas não é, mas eles são da área de administração e fizeram um bom trabalho. E hoje vocês veem o laboratório, onde que está, como que está e a que passo ele seguiu, né? O tanto que ele avançou diante de uma boa administração. Esse é um orgulho muito grande, tanto para mim e tanto para a Ésida, que ela, onde que ela está sabendo, ela está convivendo com tudo, não propriamente dito aqui, mas ela vê que o fruto nosso, né, do nosso amor, que é o Lucas mais o Danilo, eles se saíram bem perante a parte comercial e também pelas amizades que eles conquistam também aqui no nosso universo.